Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje, a pedidos, vamos mostrar um multímetro muito conhecido, uma marca consagrada e reconhecida como de altíssima qualidade no meio da eletrônica, que é o multímetro da Fluke. Nós vamos mostrar um lançamento da Fluke, que é o multímetro 15B Max. Ele veio substituir o já tradicional e conhecido 15B Plus, aquele que tem um maisinho do lado, e ele tem alguns recursos a mais. A gente vai checar aqui se realmente esse modelo traz a precisão, a robustez, o que a gente efetivamente espera de um modelo da Fluke, inclusive comparando com outros modelos de boa qualidade que a gente tem aqui na bancada, que pode comparar aqui as medições entre eles, ok? Bom, vamos lá. Esse multímetro aqui, ele não é o multímetro mais simples, mais básico da Fluke. A Fluke tem modelos até mais simples e mais baratos, mas esse aqui é um dos mais em conta da Fluke para eletrônica, o que reúne as condições mais interessantes para trabalhar com eletrônica, já que ele tem as principais escalas. Embora, se fôssemos comparar com modelos de marcas menos consagradas, menos conhecidas, algumas especificações dele são até mais simples, mais humildes do que os outros, mas isso obviamente já não desqualifica ele por conta de todo o histórico que esse tipo de instrumento tem. Eu pedi esse Fluke na Temu, o QR Code especial com desconto está aqui na tela. Sendo um usuário novo no app, você ganha um pack de cupons de até R$ 1.200 na lista de produtos favoritos em eletrônica, bem variada. Além disso, tem o cupom DZN8373, que também abre um pack de cupons. Dê uma conferida nessa nova opção de compra. Ok? Veja que, basicamente, o multímetro da Fluke vem, na maioria das vezes, o multímetro em si e um conjunto de pontas de prova. Tá? Além disso, obviamente, manual, alguns certificados aqui e tudo mais que acompanham o produto. Tá? Mas não vem com grandes acessórios, não. Tá? Ele tem aqui embaixo, a tampinha aqui a gente abre para colocar duas pilhas AA, ok? E com duração estimada em 500 horas de uso, ou seja, um par de pilhas alcalinas aqui garante 500 horas de uso, bastante tempo, né? Não dá para reclamar. E olha que é um Fluke. Quando às vezes a gente mostra um multímetro desses mais baratos, mais simples, que vem com uso de pilhas em vez de bateria recarregável interna, o pessoal costuma reclamar, fala, puxa, chato que ele usa pilha, né? Mas ninguém fala isso do Fluke, né? O Fluke também usa pilha. Você pode usar pilha recarregável sem problema e recarregá-la fora, né? Porque ele não tem como recarregar aqui. Duas pilhas AA recarregáveis é o que eu recomendo, ou as alcalinas vão durar muito tempo. 500 horas realmente é bastante, 500 horas de uso, né? Permanente. Para um par de pilhas é bastante razoável, né? Bom, ele tem basicamente aqui as especificações: 6.000 contagens, tensão AC e DC até 1.000 volts, tá? Com precisão aí em AC de 1% mais 3 e na contínua 0,5% mais 3. Mede corrente AC e DC até 10 amperes, mais ou menos 1,5% mais 3. Resistência, mais 3 dígitos, tá pessoal? Eu já comentei em outros vídeos como funciona isso. Resistência e capacitância. A resistência até 40 megaohms e a capacitância até 2.000 microfarads. A escala de capacitância é relativamente limitada a 2.000 microfarads, tá? Com precisão de 2% mais 5 dígitos. Mais ou menos 2% mais 5 dígitos. O display, como eu falei, de 6.000 contagens, tem backlight e tem um recurso que o modelo Plus não tinha, que é o Input Alert. Eu vou comentar já sobre isso. Ele tem auto standby e ele retorna rapidamente com um toque de um botão. Quando ele entra no standby, você basta pressionar um botão aqui que ele retorna sem necessidade de ficar girando aqui a chave principal. Mede 18,3 centímetros por 9,1 centímetros com altura de 4,95 centímetros. Peso em média 455 gramas. A gente nota que ele é um instrumento robusto. Ele é rugged aqui do lado, tá? Ele é todo emborrachado. Ele tem um peso considerável, provavelmente por uso de materiais de primeira linha internamente. Multímetros desse tipo aqui, de baixíssimo custo,
não pesam nem a metade disso. Okay? A gente vê aqui pela qualidade do material utilizado. O comparativo dele com aquele modelo antigo já conhecido 15P é que ele tem primeiro um display maior e tem o Input Alert, que é um alarme de erro quando você encaixa os leads de forma errada. Isso é importantíssimo, principalmente a gente colocando aqui numa escala de tensão e com leads espetados aqui na escala de corrente. Ele vai dar um alarme sonoro e visual, só para lembrar que você precisa trocar aqui as pontas de prova. Lembrando que isso não bloqueia o uso do instrumento. Se mesmo assim, com o alarme, você continuar usando, você pode danificar o equipamento, embora ele tenha fusíveis internos de proteção. Essas são as principais diferenças aí entre o modelo atual e o modelo anterior. Existe o irmão mais velho dele aqui, que seria o 17B Max, que entra também com escalas de frequência e temperatura, e esse aqui não tem essas escalas. Esse aqui fica limitado nas escalas de corrente. Ele tem a diferenciação entre corrente, escala para microampere, miliampere e ampere separadas, o que vai dar uma precisão maior. A escala de capacitância, a de resistência com escala de diodo e continuidade, e as escalas de volt, milivolt, AC e DC, ok? E esse botão aqui, backlight. Então, pessoal, vamos dar uma ligada aqui nele, dar uma explorada. Ele tem um display bem grande, bem visível, tá? Lembrando que ele é um 6.000 contagens. Aqui, tensão AC/DC, tensão em milivolts. Aqui, resistência, e no botão amarelo eu troco para continuidade, para diodo e volta para resistência. Depois uma escala separada para capacitância e as três últimas escalas correntes em ampere, miliampere e microampere, ok? São as escalas que eu consigo trabalhar aqui nele. O range, ele está sempre em alto ali, mas se eu trocar aqui o range, vou botar aqui nessa escala de volts, eu posso usar ele como manual. Manual, o ponto decimal vai variar ali, ó, de modo que se eu sei qual é o valor, eu posso trabalhar aqui, deixar em manual ou em alto se eu pressionar ele diretamente. Hold, ele congela a informação que você está medindo, ok? Nada excepcional em termos de recursos. O que vale nele é a grande precisão, a durabilidade, a robustez geral dele e a segurança de você trabalhar. Lembrando que ele é um CAT3 600 volts e a gente pode confiar que realmente ele vai ter segurança para trabalhar CAT3 600 volts, considerando a marca que é e o padrão que a Fluke costuma utilizar. Ok, pessoal? Agora vamos fazer algumas medidas com ele aqui. Eu vou usar aqui o meu gerador de tensão padrão e nós vamos comparar com outros multímetros de precisão, ok? Bom, pessoal, o primeiro teste que eu vou fazer é comparar aqui a tensão DC com o meu gerador de precisão. Nós vamos comparar com o instrumento de bancada de alta precisão. E aqui nós temos o nosso Fluke. Eu vou ligar agora 2,5 volts. Claro que o 2,5 muitas vezes vai estar como 2,49 alguma coisa, por conta da diferença de calibração e temperatura aqui do ambiente. Então, vou ligar aqui 2,5. Bom, o Fluke marcou 2,497 e o Siglent 2,499. Está muito próximo, muito próximo. Vamos aos 5 volts agora. O Fluke 4,997 e o Siglent 4,999. Mais perto do 5, mas também muito próximo. Agora 7,5 volts. O Fluke 7,50 e o Siglent 7,4983. Praticamente a mesma coisa, que aqui ele arredondou, né, obviamente, né, que tem menos dígitos. Então o Fluke marcou 7,5, agora 7,49, 7,5 tá oscilando, e o Siglent 7,4983. E 10 volts, tem 10 volts cravados no Fluke, 10,00 e no Siglent 9,9981. O que significa que é praticamente o mesmíssimo valor. É muito precisa essa medição aqui comparado com o multímetro de bancada, ok? Vamos medir agora resistência e capacitância, o mesmo molde, tá?
eu vou usar o meu padrão aqui de resistência e capacitância. A resistência padrão aqui, calibrada, é 7.4975 kΩ. Aí eu vou botar um de cada vez para a gente não ter nenhum tipo de interferência de um com o outro. Então o Fluke marcou 7.51 kΩ. 7.51 kΩ. E aqui nós vamos botar em resistência. Vou botar em resistência a 2 fios, não vou nem usar 4 fios, até porque esse valor é relativamente alto. E vamos medir aqui direto. 7.50. Pouca coisa mais acima, mas muito próximo também. Aproveitando, eu já vou medir a capacitância aqui e a gente faz de forma comparativa. Capacitância no Siglent, 39.6 nanofarads, 39.6 nanofarads, ok? Lembrando que a capacitância aqui é 39.57, ou seja, ele mediu exatamente o que está aqui. Vamos trocar aqui para capacitância, 40.32. Né? Isso, medir capacitância geralmente não é o item de maior precisão nos multímetros em geral. O de bancada tem obviamente um circuito mais trabalhado. Bom, pessoal, vamos aproveitar e fazer agora o comparativo ao mesmo tempo para medir tensão AC direto aqui de um variac na tomada, ok? Então eu vou subir aqui para uma tensão em torno de 10 volts. Está medindo 9.99 no Siglent, 9.99 no Unity, 10 no Fluke. Lembrando que o Fluke ele tem 6.000 contagens. E isso faz com que ele arredonde mais fácil as medidas. Vamos para uma medida um pouquinho mais alta e ver quando é que ele dá o alerta de tensão. Os dois aqui já deram alerta de tensão, olha, o raiozinho, acima de 30 volts, ele indica que você pode começar a ter tensões mais perigosas. Com 30 volts, estou marcando 30.30, 30.20 e 30.20 no Siglent, 30.30 no Fluke, 30.20 no Unity. Vamos a 50 volts. Aproximadamente, né? Porque eu estou no variac aqui, então não estou cravando a tensão, não, até porque a própria rede flutua. 50 volts, tá? 50.6, 50.8, 50.6. Vamos a 100 volts. Aqui em torno de 100 volts, a gente tem 100.4, 100.4 aqui também, 100.3 lá no Siglent. Deixa eu voltar aqui para uma tensão da rede, tensão cheia aqui de 127 volts. 127, 127.6, 127.3, 127.6. Mas as diferenças são mínimas, porque eles estão batendo direitinho aqui com as tensões, ok? Então, provado aí o Fluke nos testes com AC. Comparando aqui nas tensões de precisão, vamos dar uma olhada aqui, eu vou colocar os dois juntos para a gente comparar. Estou botando a tensão de 2.5 volts, aqui que está invertido, aqui está dando negativo, né? Agora sim, 2.5 volts, 2.498 e lá 2.497, praticamente a mesma coisa. Vamos botar 5 volts, 4.997, 4.997 igual 7.000 volts, 7.495, 7.50, porque aí já perdeu um dígito, passou de 6.000 contagens, né? E 10 volts, 9.99, 3 e 10 cravado no Fluke. Bem próximos aí do teste, bem próximos um do outro. Bom, pessoal, testando agora a escala de corrente, eu vou gerar uma corrente aqui com a minha carga eletrônica. Vou colocar 1 ampere com 10 volts. Coloquei esses dois instrumentos aqui em série. Nós vamos medir aqui a corrente no Fluke. Está aqui na escala de corrente, amperes, e aqui no conector
em 10 amperes, a mesma coisa nesse outro instrumento. Vou ligar agora a fonte. Tá lá. E mostrando 994, 993, 993, bem similar. O fluxo está bem estável, né? Esse daqui flutuando um pouquinho, o fluxo bem estável. Vamos aumentar a corrente para 2 amperes. Tem a perda aqui nos cabos, vai dar uma pequena diferença. O importante é a comparação aqui, o comparativo dos dois. Está dando a mesma corrente. 3 amperes. Praticamente a mesma corrente, com a diferença da grande estabilidade do fluxo. 4 amperes, também praticamente a mesma coisa, diferença mínima no último dígito. São instrumentos que medem até 10 amperes, a gente vai botar aqui 7 amperes. Aí eu já ultrapassei os 6.000 contagens, ele caiu um dígito aqui, natural, 6.96, 6.96 aqui também. Então, ele está medindo muito bem, cortando aqui a carga, os dois bastante precisos, batendo um com o outro, ok? E dentro do esperado para medida de corrente. Aproveitando essa situação, vamos ver como é que funciona esse input alert aqui do fluxo, ok? Eu tenho as duas pontas de prova aqui, uma está aqui no comum, que a gente coloca para todas as medidas, né? E o outro, primeiro eu vou deixar numa escala aqui de medida de tensão. Agora o outro eu vou inserir aqui em amperes, repare, na escala de corrente. E aqui a minha chave está para medir tensão. Vamos ver o que acontece. Pronto, ele dá um alarme sonoro e visual que eu inseri errado. Se eu inserir aqui em miliamperes, a mesma coisa. Isso é fantástico para você, eventualmente, não medir errado. Se você botar tensão aqui, ele vai dar um curto. Né? A escala de amperes ela vai dar um curto na sua medida. Então, não é conveniente medir tensão ou outras medidas nessa escala. Agora, se eu colocar aqui na de tensão, nada acontece porque está na escala correta. Aproveitando, esse botão aqui é o backlight, olha. É um backlight bastante razoável. Esse backlight desliga sozinho depois de algum tempo. Ok? E a escala de diodo, que é junto aqui com a resistência e continuidade, a gente troca aqui no amarelo. Um botão amarelo, assim, continuidade. Vamos ver a continuidade dele. Ok? É um tom agradável, não, nem muito alto nem muito baixo. Velocidade relativamente boa. Já vi melhores, mas está medindo bem. E mais um toque aqui, a gente vai para a escala de diodo, para fazer medida de diodo diretamente. Não tem necessidade de mostrar essa. Ok? Eu achei bem interessante o instrumento. Eu acho que ele entrega o que promete. Não é a maior maravilha do mundo, mas é um instrumento bem bacana. Promete ser muito durável. E dá para notar pela robustez dele. Peso impressiona, pela qualidade de construção desse instrumento. Então, é aquele guerreiro que aguenta aí durante muitos e muitos anos, sem falhar e sem perder a precisão. Algo que, em multímetros mais baratos, você pode ter até uma precisão boa no início da vida dele, e depois, por componentes de qualidade inferior, ele ir perdendo aquela precisão original e ficando cada vez mais fora da calibração. Isso acontece com frequência em instrumentos de baixo custo, né? Muitas vezes ele pode até dar defeito antes de apresentar essa perda na precisão. Em muitos anos, esses modelos eles eram padrão de indústria, então praticamente todo laboratório que se prezava tinha um multímetro da Fluke ou superior, né? Ou outras marcas superiores também. Mas durante muito tempo eles dominaram aí e ainda dominam boa parte de laboratórios de alta precisão e também nas bancadas dos técnicos, dos makers aí, dos engenheiros que gostam de ter um instrumento de boa qualidade. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Ele é um dos que melhor atende à relação custo-benefício para eletrônica. A gente tem que notar que a Fluke tem uma linha imensa de produtos. Existem produtos high-end que são caríssimos, custam muitas vezes um preço maior do que o valor de um osciloscópio de bancada.
Isso para um multímetro. E muitas vezes ele não tem nem todas as funções que você encontra em outros multímetros mais baratos. Mas eles compensam por tudo que eu já comentei aqui. Ok, pessoal? Esse é o Fluke 15B Max, diferente do antigo 15B Plus, ok? Então, para mim, a gente conclui que a construção desse Fluke, precisão confiável e recursos úteis, como esse alerta aqui de entrada, ele parece ser uma ótima opção aí para profissionais entusiastas que buscam uma medição segura e eficiente. Ok, pessoal? Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse no modelo. Se gostarem desse vídeo, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.